Olá, sombrios, tudo bem? Antes de começar o vídeo, já peço a você que deixe seu like, se inscreva e compartilhe o vídeo. Gosta do nosso conteúdo e deseja ajudar o canal? Clica no botão de valeu e contribua com o que seu coração desejar ou seja membro. Faça parte do clube de canais, acesse o link na descrição do vídeo e veja qual categoria é mais confortável para você e faça sua inscrição. Agora chega de papo e vamos para o vídeo. Com o passar das semanas, Sarah ficava cada vez mais debilitada. Quando entrou no 8º mês de gravidez, sua energia parecia completamente drenada. Ela passava o dia inteiro deitada, mal conseguia abrir os olhos. Leonardo permanecia ao lado dela, observando-a com uma mistura de angústia e impotência. Ele sabia que a hora do parto se aproximava, mas temia pelo pior. Levá-la a um hospital estava fora de questão. A influência de Ernesto e da seita poderia alcançá-los lá, e isso colocaria tanto Sarah quanto o bebê em risco. Ele precisava de um plano, mas cada solução que vinha à mente parecia insuficiente diante da gravidade da situação. Enquanto isso, no sítio, oculto na mata, Ernesto sentia que a força do bebê aumentava a cada dia. Ele também sabia que as proteções de Leonardo ainda eram um obstáculo, mas não algo insuperável. Determinado a recuperar o portal e o poder que acreditava ser seu por direito, Ernesto reuniu os membros mais antigos da seita para uma reunião à luz de tochas, cercados por símbolos profanos gravados no chão. Chegou o momento de recuperarmos o que foi tomado de nós, Ernesto declarou, sua voz carregada de ódio e fervor. Leonardo é apenas um obstáculo temporário. As proteções dele nos limitam enquanto estivermos na forma humana. Mas há um caminho para nos tornarmos mais fortes. Os membros da seita murmuraram entre si, até que Ernesto ergueu a mão, impondo silêncio. Eu proponho que nos tornemos receptáculos para os demônios que servimos. Com eles em nosso interior, seremos capazes de romper os selos e retomar o portal. A casa será nossa novamente, e com ela, a chave que está prestes a nascer. A hesitação pairou no ar, mas Ernesto era um líder persuasivo. Ele sabia quais cordas puxar para manipular seus seguidores, e sua ambição era contagiante. Um por um, os mais antigos e devotos concordaram em se oferecer como receptáculos. O ritual começou naquela mesma noite. Ernesto invocou entidades sombrias que se apossaram dos corpos dos membros da seita, distorcendo suas aparências e aumentando seu poder. Suas vozes humanas foram substituídas por sussurros culturais e gritos de fúria inumana. Agora, com essa nova força, Ernesto acreditava que estava preparado para enfrentar Leonardo. De volta a casa, Leonardo sentiu a inquietação crescente. Ele sabia que Ernesto estava se movendo, preparando algo. Ao lado de Sarah, ele segurou sua mão enquanto ela respirava fracamente. Eu não vou deixar que nada aconteça com você ou com nosso filho, ele sussurrou. Por mais que Ernesto tente, ele não passará por mim. Mas no fundo, Leonardo sabia que o desafio que viria seria o mais difícil que já enfrentara. Ernesto estava apostando tudo, e o momento da batalha final se aproximava rapidamente. Enquanto Ernesto e os membros mais antigos da seita se submetiam às possessões, o clima em turvo tornou-se sinistro, como se o próprio mundo estivesse reagindo ao ritual sombrio que acontecia nas profundezas da mata. Pesadas nuvens negras se formaram rapidamente no céu, carregadas de eletricidade, anunciando uma tempestade como nenhuma outra que os moradores já haviam testemunhado. O vento, que no início era apenas uma brisa inquietante, crescia em insanidade, chicoteando árvores e levantando poeira das estradas. O som dos trovões era normalmente alto, reverberando pelo céu como gritos ou vozes distorcidas, um eco que parecia vir das profundezas do desconhecido. A cada clarão de relâmpago,
Silhueta de nuvens retorcidas pareciam assumir formas ameaçadoras, como se algo maligno espreitasse por trás da tempestade. Em suas casas, os moradores de Turvo observavam o céu com apreensão. Alguns diziam que era um aviso divino, outros murmuravam sobre maldições e bruxarias. Era impossível ignorar o peso do ar, que parecia carregado não apenas de eletricidade, mas de algo mais sombrio e indefinível. Nos campos e estábulos, os trabalhadores apressaram-se em terminar seus afazeres, fechando as porteiras e recolhendo os animais. Até os bichos pareciam inquietos, com os cavalos relinchando sem motivo aparente e os cães uivando em uníssono, como se pressentissem algo terrível. As ruas da cidade, geralmente movimentadas ao final da tarde, esvaziaram-se rapidamente. Os poucos que ainda circulavam por ali apressavam o passo, buscando o abrigo de suas casas. Em um movimento quase instintivo, os moradores começaram a acender velas diante de imagens de santos e orar fervorosamente. Nas igrejas e capelas, os sinos tocaram mais cedo naquela noite. Grupos se reuniram em oração, suplicando proteção contra o que quer que estivesse causando aquele fenômeno assustador. As vozes murmuravam súplicas, mas o medo no coração de todos era palpável. "Nunca vi uma coisa dessas", comentou um homem mais velho ao trancar sua porta. Nem mesmo na pior das tempestades de verão, o céu parecia tão vivo. "Isso é mau agouro", respondeu sua esposa, segurando um terço. "Algo está acontecendo, algo muito ruim." Enquanto isso, nas profundezas da mata, Ernesto sentia a mudança no clima como um reflexo de seu ritual. Um sorriso cruel e satisfeito curvou seus lábios. "Até a natureza reconhece nosso poder." Ele murmurou para si mesmo, enquanto os membros possuídos de sua seita se contorciam ao redor dele, suas vozes humanas agora transformadas em ecos demoníacos. A tempestade estava apenas começando, e Turvo mergulhava lentamente em uma noite que ninguém jamais esqueceria. Leonardo observava o céu escuro e carregado pela janela da sala, sentindo o peso das energias malignas que permeavam o ar. Cada trovão ressoava como um prenúncio de confronto, e ele sabia que a tempestade que se aproximava não era apenas climática, mas espiritual. A sensação de estar sozinho, sem aliados à vista, era esmagadora, mas ele jurara a si mesmo que daria tudo, inclusive sua vida, para proteger Sara e o filho que ela carregava. No quarto, Sara se contorcia na cama. Seus espasmos acompanhavam o ritmo dos trovões. Leonardo sentiu o coração apertar ao vê-la vulnerável. Ele sabia que as energias sombrias que emanavam da mata estavam tentando alcançar sua família, tentando romper as barreiras que ele havia erguido. Enquanto isso, na pequena capela de Turvo, o jovem padre Marcos Thomas rezava com fervor diante da imagem de São Pedro. Suas mãos apertavam um rosário de madeira, e sua voz, apesar de baixa, carregava a intensidade de sua fé. Enviado de Roma como parte de uma missão especial, o padre Thomas era um clérigo diocesano, treinado não apenas nas práticas tradicionais da igreja, mas também em estratégias espirituais para enfrentar forças obscuras. A decisão de enviá-lo a Turvo não foi tomada levianamente. Quando notícias sobre a existência da seita, o Portal, chegaram aos corredores da Basílica de São Pedro, o alto comando do Convento da Luz, uma ordem especializada em lidar com casos de possessão e rituais demoníacos, decidiu que era necessário monitorar de perto os eventos em Turvo. Padre Thomas foi instruído a observar e reportar, mantendo-se discreto enquanto aguardava ordens mais definitivas. Desde sua chegada, ele sabia que algo maior estava em curso. A seita, embora silenciosa há anos, não fora erradicada. Seus membros mais antigos, incluindo o líder Ernesto, haviam desaparecido, mas o propósito sombrio que os movia não havia sido esquecido.
Quando a antiga casa foi ocupada, o padre imediatamente percebeu que aquele local estava ligado aos mistérios que ele fora enviado para investigar. Sem revelar suas intenções aos moradores da cidade, Padre Thomas manteve seu superior informado sobre cada detalhe. Ele sabia que precisava ser paciente, pois intervir antes da hora certa poderia piorar a situação. Porém, ao sentir as mudanças repentinas no clima e o peso espiritual que emanava pela cidade, ele soube que o momento estava se aproximando. São Pedro, dai-me força, ele murmurou, os olhos fixos na vela tremulante diante do altar. Se é chegada a hora, guia-me para cumprir a vontade divina. Enquanto isso, a tempestade continuava a intensificar-se, e Leonardo, ciente do poder que se reunia na mata, preparava-se para o que estava por vir. Ele não sabia que naquela noite, as ações de um padre e de um íncubus convergiriam de forma inesperada, criando uma aliança improvável contra um inimigo comum. A pequena paróquia de Turvo foi tomada por uma luz intensa e sobrenatural que emanava diretamente sobre o altar. Padre Thomas, ajoelhado, sentiu o peso daquela presença divina, mas seus olhos não conseguiram abrir-se, como se fossem selados por forças além de sua compreensão. Uma voz grave e ressoante reverberou nas paredes da igreja, parecendo não vir de lugar algum e de todos os lugares ao mesmo tempo. Escute, padre, o que está prestes a acontecer aqui é maior e mais poderoso do que você e seus aliados imaginam. O inimigo ardiloso e traiçoeiro encontrou uma brecha para escapar do abismo. Ele conseguirá, mas devemos impor limites ao seu poder, ou as consequências serão catastróficas. Turvo será apenas o início. Padre Thomas estremeceu ao ouvir aquelas palavras. Ele tentou falar, mas sua voz parecia presa, como se o ar tivesse sido roubado de seus pulmões. Ele apenas assentiu, aceitando a missão que lhe fora confiada. A luz desapareceu tão rápido quanto surgiu, deixando a paróquia novamente mergulhada na penumbra. O padre levantou-se, o corpo tremendo de emoção e receio, e olhou para a vela sobre o altar. A chama, antes pequena, agora ardia com uma intensidade incomum. Enquanto isso, pelas ruas de Turvo, a verdadeira tempestade desabava. Ernesto e os outros membros da seita, agora completamente possuídos por demônios, avançavam com velocidade e ferocidade inumanas. A chuva castigava o chão, mas não os detinha. Suas risadas diabólicas ecoavam como trovões, e seus corpos haviam sido transformados. Olhos que brilhavam como brasas flamejantes, bocas repletas de presas irregulares, e mãos que assemelhavam-se a garras afiadas. Não eram mais humanos, mas criaturas saídas das profundezas do inferno. Eles avançavam diretamente para a casa onde Leonardo e Sara estavam. Ernesto, liderando o grupo, sentia-se invencível. A energia do portal e o poder da criança no ventre de Sara os atraía como predadores famintos em busca de sua presa. Ao chegarem à primeira barreira de proteção erguida por Leonardo, Ernesto e seu grupo investiram com toda a sua força. O impacto foi devastador. Um pulso de energia semelhante a uma explosão irradiou-se pelo perímetro da barreira, sacudindo o solo e estourando as janelas das casas próximas. Vidros quebrados caíram como chuva sobre as ruas, enquanto o trovão parecia responder ao choque. Dentro da casa, Leonardo foi jogado contra a parede pelo impacto, sentindo o ar escapar de seus pulmões. Sara, no quarto, gemia em agonia, seu corpo reagindo à energia que se agitava ao seu redor. Leonardo rapidamente se levantou ofegante e correu até ela. "Eu prometi proteger você e nosso filho", ele disse, segurando a mão dela com firmeza. "E não vou falhar." Sabendo que Ernesto estava à porta, ele fez um sinal no ar, fortalecendo as barreiras internas da casa.
Do lado de fora, Ernesto e os outros riam, gargalhadas que pareciam vindas de uma legião. "Não adianta resistir, Leonardo", gritou Ernesto, sua voz agora misturada com um rugido demoníaco. "Você sabe que não pode vencer. O portal será nosso novamente." Dentro da paróquia, Padre Thomas, agora ciente do que enfrentaria, pegou seu crucifixo e um pequeno frasco de água benta. Ele sabia que o confronto já havia começado e que seu papel seria fundamental para impedir que o mal consumisse Turvo e talvez o mundo. Leonardo se lembrava vividamente do sonho com seu pai, a figura sombria e imponente que lhe dera instruções precisas. "Quando o momento chegar, chame por Iblis, e a vitória será sua." Contudo, algo nas palavras dele o deixava inquieto, como se o conselho fosse uma cortina que escondesse intenções sombrias. Havia uma carga de desconfiança latente, mas agora, diante da ameaça iminente de Ernesto e seus aliados, ele sabia que não tinha outra escolha. Ele se aproximou de Sara, que respirava com dificuldade, seu corpo exausto e frágil. Com cuidado, ergueu o vestido dela, expondo a barriga. Com 8 meses e meio, a gestação parecia descomunal, como se ela carregasse mais de um filho. Do lado de fora, a tempestade rugia, ecoando a batalha entre as forças da luz e escuridão. As energias que se agitavam ao redor fizeram com que Leonardo assumisse completamente sua forma de íncube. Asas negras se abriram com um movimento forte. Seus olhos brilhavam como brasas e suas garras reluziam sob a luz trêmula da casa. Ele acariciou a barriga de Sara com uma garra longa e negra, sentindo seu filho se mover sob seu toque. A criança parecia reagir como se já estivesse conectada ao que estava prestes a acontecer. Leonardo hesitou por um breve instante, mas o rugido de Ernesto e o impacto de outra barreira sendo rompida o fizeram continuar. Com uma de suas garras, ele começou a riscar a pele da barriga de Sara, desenhando um pentagrama que se formava em linhas de sangue. Sara gemia de dor, o corpo frágil tremendo sob a pressão. "Me perdoe, meu amor", murmurou Leonardo, sua voz um misto de tristeza e determinação. "É a única maneira." Dentro do pentagrama, ele desenhou o símbolo árabe de Iblis, o maior entre os djinns caído. Mas desconfiado das intenções da entidade, Leonardo cuidadosamente escondeu um sigilo enoquiano de aprisionamento no centro, um traço tão pequeno e discreto que apenas um olho treinado seria capaz de identificá-lo. "Isso servirá para contê-lo, caso ele tente me trair", pensou Leonardo. "Se Iblis buscar usar meu filho para seus próprios desejos, ficará aprisionado nele para sempre, incapaz de acessar seus poderes." O impacto de mais uma barreira sendo destruída sacudiu a casa, lançando Leonardo contra a parede. Estilhaços de madeira e vidro voaram pelo cômodo enquanto Ernesto berrava do lado de fora. "Desista, Leonardo! Você não pode vencer! Junte-se a nós e abra o portal. Sacrifique a criança ao nascer e compartilhe o poder que nos pertence por direito." Ignorando os gritos, Leonardo se levantou, atordoado, e voltou até Sara. Ele colocou as mãos sobre a barriga marcada com um pentagrama e começou a entoar palavras antigas na língua dos demônios. Sua voz reverberava pelo cômodo, carregada de um poder primal. A casa tremeu novamente, mas dessa vez não por conta dos ataques externos, e sim pelo ritual que estava em andamento. "Ó grande Iblis, Senhor das profundezas e do fogo, eu te invoco. Escuta o chamado deste corpo marcado em teu nome. Aceita esse invólucro, esta carne inocente, ainda em formação, e faz dele tua morada. Pelo sangue e pela dor, eu abro o caminho." O símbolo árabe no pentagrama brilhou com uma luz avermelhada, pulsando como um coração que acaba de ser despertado.
Sara começou a se contorcer, sua respiração se tornando um misto de soluços e gemidos de dor. A energia ao redor se intensificava, fazendo os objetos da casa flutuarem no ar. Um vento gelado cortou o cômodo e um zumbido baixo se transformou em um rugido ensurdecedor. No centro do pentagrama, um brilho negro começou a se formar, como uma fenda que conectava aquele plano a algo infinitamente mais sombrio. Um som metálico, como o ranger de portões antigos, ecoou, enquanto uma presença colossal e avassaladora começava a emergir. Dentro do ventre de Sara, o bebê parecia reagir de forma violenta, movendo-se de maneira tão intensa que sua pele parecia pulsar. As chamas negras da presença de Iblis começaram a envolver a barriga, penetrando pelas marcas de sangue. Leonardo continuava o cântico, mesmo quando lágrimas escorriam por seu rosto, misturando medo, arrependimento e determinação. A figura de Iblis começou a se formar dentro da barriga de Sara, um conjunto de olhos ardentes e chamas caóticas, mas que logo se dissolveu, sendo sugado para o corpo da criança. Sara deu um último grito, e então o quarto foi tomado por um silêncio absoluto. A luz avermelhada do pentagrama desapareceu, e o corpo de Sara caiu inerte na cama. Leonardo tocou sua testa, sentindo-a febril, mas ainda viva. Ele suspirou aliviado, mesmo com o peso da decisão que acabara de tomar. Dentro dela, porém, ele sabia que algo havia mudado. A tempestade do lado de fora cessou por um instante, como se a própria natureza estivesse prendendo a respiração diante do que acabara de acontecer. Ernesto, do lado de fora, recuou por um momento, sentindo a presença de algo muito maior do que ele imaginava. Iblis estava ali, e agora o destino de Turvo estava por um fio. Ernesto rosnou furioso ao perceber que o ritual realizado por Leonardo havia invocado a presença de Iblis. O poder que emanava da casa era esmagador, como se a própria essência do abismo tivesse sido liberada. Mesmo ele e seus aliados, possuídos por forças infernais, sentiram um calafrio de medo. Ainda assim, Ernesto tentou mascarar sua apreensão com raiva. Leonardo, você está brincando com forças que não compreende. Essa criança não é sua proteção, é sua sentença. Gritou, mas não ousou avançar imediatamente. Enquanto isso, na paróquia, o padre Thomas sentia a tensão no ar como uma corrente elétrica pulsando ao seu redor. Ele sabia que algo de magnitude terrível havia ocorrido, algo que ultrapassava as histórias que ouvira sobre a seita e seus rituais. Antes que pudesse decidir o que fazer, a mesma voz grave que ouvira anteriormente retornou, preenchendo o ambiente com autoridade inquestionável. Padre Thomas, o momento chegou. Você não pode hesitar. Thomas, ainda ajoelhado, levantou a cabeça em direção à luz no altar. Quem é você? Por que está me guiando? A voz respondeu com calma, mas firme. Sou Anton, enviado para este momento. Minha missão é proteger e vigiar a criança que logo nascerá. Essa criança carrega um destino único, um equilíbrio entre luz e escuridão. O inimigo sabe disso e fará de tudo para destruí-lo ou corrompê-lo. Mas eu estou ao seu lado, Padre, e você desempenha um papel crucial nesta batalha. Levante-se e vá até a casa. Thomas engoliu em seco, o coração acelerado, mas sentiu uma paz inesperada tomar conta de si. Ele sabia que não estava sozinho e que essa missão era maior do que qualquer temor humano. Levantou-se com determinação, ajustou a batina e segurou o terço com força. Enquanto avançava pelas ruas desertas, a tempestade havia diminuído, mas o céu permanecia carregado, como um presságio de algo ainda mais sombrio. Cada passo parecia ecoar no silêncio opressor da cidade. Os olhos dos possuídos se voltaram para ele assim que se aproximou da casa.
Ernesto e seus aliados recuaram instintivamente ao sentir a presença do padre, e ainda mais ao vislumbrar a figura invisível de Anton ao seu lado, uma entidade luminosa que irradiava poder celestial. "Ele não deve passar", Ernesto rosnou, tentando incitar coragem nos outros, mas ninguém se moveu. O padre Thomas, com os olhos fixos na porta da casa, ignorou os gritos e olhares de ódio. Ele sabia que estava protegido. Ao chegar, bateu 2 vezes antes de entrar. Leonardo, que estava do lado de Sara, virou-se abruptamente, surpreso e desconfiado. "Padre, o que está fazendo aqui?" perguntou Leonardo, os olhos ainda brilhando com o vermelho sobrenatural de sua forma demoníaca. Thomas entrou sem hesitar, encarando Leonardo com firmeza. "Fui enviado para proteger esta casa e o que está prestes a acontecer. Minha missão é vigiar a criança que logo nascerá. Sei o que você fez, Leonardo, e o que essa criança carrega. Você precisa de mim, mesmo que não queira admitir." Leonardo hesitou, mas antes que pudesse responder, a voz de Anton ecoou suavemente em sua mente. "Ele é mais do que um homem de fé. Ele é a ponte entre você e o equilíbrio que esta criança precisa para sobreviver ao que está por vir. Permita sua ajuda." Com relutância, mas sentindo a gravidade do momento, Leonardo assentiu, permitindo que Thomas permanecesse enquanto os gritos de Ernesto e seus aliados ecoavam lá fora, incapazes de penetrar as barreiras invisíveis que protegiam a casa.